Amado nosso Pai Celestial, graças te damos nesta tarde, por mais uma vez o Senhor ter nos cuidado até então. Que a tua graça continue nos ajudando, nos protegendo como filhos e perdoando os nossos pecados. Amém. Na verdade, nenhum filho deseja de errar para o seu pai. Mas às vezes, quando erramos, ficamos constrangidos e sentimos bem distanciados de ti, nosso Deus. Mas nesta tarde nós viemos para aproximar da sua presença e com os nossos lábios confessarmos aquilo que não foi certo para consigo. Cada um sabe melhor do que ele é, e nós pedimos agora ao Senhor, o teu Espírito Santo, para se fazer presente neste culto da tarde, para o Senhor interceder por cada confissão, porque nós não queremos chegar na mesa amanhã com as consciências pesadas, com as nossas culpas. Nem queremos chegar, Pai, indignamente para sermos julgados naquele dia. Mas queremos chegar com mente limpa e sabermos que nada cometemos pelo seu sangue. E no nome precioso do Senhor Jesus, estenda, Pai, a tua mão para cada pedido e o Senhor resolve cada caso. No nome precioso do Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém. Boa tarde, irmãos, com Jesus. Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês. Que nós amanhã teremos um tempo muito apertado. E o culto da manhã e o culto depois das horas de manhã e o culto da ceia e o culto de agradecimento. Estaremos bem mesmo preenchidos. E precisa mesmo um estômago bem apropriado para suportar isso. Porque é iguarilha mesmo, está cheio de iguarilha. Quem suportará? Quem irá aguentar? E Deus abençoe a vocês. Peço à igreja para nos colocar de pé, apenas para lermos uma parte das Escrituras e daí seguiremos o resto das Escrituras depois desta primeira ser lida. Filipenses capítulo 4, o versículo 3. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Assentai-vos. Amém. Como eu havia saudade da igreja, eu quero falar acerca dos 2 livros. Os 2 livros são um. Como é possível os 2 livros ser um? Essa não é minha mente, não é uma coisa que de facto pensei para dar como tema. Os 2 livros são um. Primeiro nós vamos ouvir o São Paulo mencionando também este livro aos irmãos, às mulheres que estavam trabalhando naquela fé do Evangelho, ao Clemente e aos outros cooperadores, cujos seus nomes constam no livro da vida. Agora, Apocalipse 13, 8, aí fala, adoraram na, isso a besta,
todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E seguindo no Apocalipse 17, versículo 8, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Também está sendo mencionado o livro da vida do Cordeiro, que os que adoraram a besta são aqueles que os seus nomes não foram escritos antes da fundação do mundo. Em Apocalipse 20, versículo 12, e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. Aí já está a mostrar os livros ser já um pouco mais. Abriu-se o outro livro. Se diz o outro, porque tem o outro. Amém? Que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Versículo 15. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Está mostrando sempre o livro da vida. E Apocalipse 21, 27. E não entrará nela, esta cidade que há de vir, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, esses é que entrarão naquela cidade. Amém. E Apocalipse 22, 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Agora, a outra escritura que eu não trouxe, talvez a junta poderá me ajudar, foi quando houve missão de 70 discípulos. E vocês vão encontrar que também o Judas vinha regozijando, alegre, porque ele fez as mesmas coisas que os outros fizeram. Ele não fez diferença, não. Ele fez as mesmas coisas que os outros apóstolos, Pedro, João, Tiago, fizeram. Ele expulsou o demônio normalmente como os outros expulsaram. Ele curou os enfermos como normalmente um curou, o genuíno curou. Mas quando vinha regozijando, pensando como se fosse uma grande coisa diante de Jesus, o Jesus disse, melhor seria ficar satisfeito, não por milagre ter expulsado os demônios, não ficar satisfeito porque até os demônios temiam de vocês, não ficar satisfeito porque pregas melhor, mas pelo menos se soubesse que o seu nome consta no livro da vida. Isso é uma coisa constrangente. Uma coisa constrangente, a pessoa vinha regozijando,
encontrei a salvação, encontrei a graça, os demônios são sujeitos, como o mundo hoje está cheio disso. Quem cura a enfermidade, ele fica muito satisfeito. Olha lá, eu curei. Olha, eu fiz milagre. Pensando como se fosse uma salvação patente. Mas Jesus disse, seria melhor alegrar se soubesse que o seu nome consta no livro da vida. Agora o profeta prega uma mensagem, Apocalipse capítulo 5, a primeira parte, que também tem o título A Serpente Ferida. Parágrafo 92 agora, voltemos rapidamente porque eu sei que há um serviço batismal. Que é este livro selado com 7 selos? Que grande coisa! Notaram vocês, como diz aqui, eram 7 selos na parte de trás do livro. Isso é algo que Deus nos ajude agora e nos dê coragem. E talvez muito logo ou tarde eu possa tê-lo para vocês. Olhem, isto não está escrito na palavra, é selado na parte de trás da palavra. O livro é escrito por dentro e por fora, ninguém pode dizer o que está escrito por dentro, apenas se calhar por fora. Porque o que estava por dentro estava coberto com aquilo que estava escrito por fora. O livro foi selado por estes 7 selos. O mistério inteiro do livro está selado nestes 7 selos. Este é um dos maiores capítulos no livro inteiro de Apocalipse. Olhe, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro, do lado de dentro, escrito. Isso é o que estamos lendo nesta manhã. Isso é Apocalipse 5, né? E por fora, selado com 7 selos, fora da Bíblia. O que a Bíblia nem mesmo diz o que está escrito, que nem a própria Bíblia falou. Agora, escutem, isso é que já exige a revelação, porque a Bíblia não mencionou o que está escrito por dentro. Só João disse, viu um livro escrito por dentro e por fora. E a Bíblia não mencionou o que estava escrito por lá dentro, selado. Aqui dentro, com 7 selos, os mistérios de Deus. Aquele era o segredo de Deus. Agora, na mensagem era de Sardes, parágrafo 78, para começar, não existe nenhuma base para se dizer que o livro da vida do Cordeiro não seja o mesmo livro da vida. Eu sou lembrar, há muitos dias atrás, anos atrás, um irmão me enfrentou quando o profeta falou o livro da vida e o livro da vida do Cordeiro. Disse, são 2 livros. Disse, irmão, você está entendendo mal as escrituras. Você tem que ler as mensagens, meu irmão. Nada, eu não creio nisso. Daí saiu, foi para Maputo com essa dúvida dele. Eu deixei assim, que quando não entende a pessoa, não precisa fazer guerra. Preciso deixar o tempo. Mas escuta, o profeta disse, não existe base para sustentar que o livro da vida do Cordeiro não seja o mesmo livro da vida. O livro da vida poderia ser chamado o livro da vida do Cordeiro, ou o livro de Cristo, ou mesmo o livro e o livro do vivente. Eu mesmo sempre. O livro do vivente, eu mesmo sempre. Esse livro dos viventes, também o Judas constava nesse livro dos viventes. Todos que vêm sobre a face da terra, eles constam também nesse livro.
senão não poderia dizer foi riscado. Agora, e aí diz assim, então, escrito nele somente os nomes, Apocalipse 13, 8. E adoraram na besta todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e que já não é, mas que virá. Isso é Apocalipse 17, 8. E vi os mortos grandes, pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, de 12 a 15. Vocês podem ver que, embora haja outros livros mencionados, há somente a referência de um livro contendo nomes. Vocês estão a entender isso? Isso é o profeta falando. Embora há vários livros mencionados, mas há um livro essencial que é referenciado, onde contém nomes. Em Apocalipse ele é chamado o livro da vida do Cordeiro, ou o livro da vida. Amém? Agora, na mensagem comunhão de 12, essas são últimas mensagens que o profeta pregou quando estava para partir, comunhão. Esse mês mesmo de dezembro que ele partiu, o profeta. Escute no parágrafo 44, como no livro aqui, e o ponto ali a respeito do que estávamos falando, os dois livros sendo um. Vocês estão entendendo? O profeta diz, os dois livros são um. Os dois livros, o profeta disse, são um. O livro da vida, o primeiro livro da vida vindo foi quando você nasceu. Que foi o seu nascimento natural. Está vendo? Quando eu digo todos que vieram à terra, nasceram, constam os seus nomes no livro da vida, isso é o nascimento natural. Os que não entrarão na cidade santa são aqueles que seus nomes não constam no livro da vida espiritual. Amém. Aí está. Mas no livro da vida do nascimento físico, o ímpio e o salvo constam. Mas o livro da vida do Cordeiro, que é o livro da salvação, que é o livro que o Jesus morreu para redimir os que estão nesse livro, aí já não consta o nascimento natural. Vem, mas uma vez, caminho de volta lá embaixo, havia um pequeno grau de vida, como eu expliquei, para algumas das jovens irmãos na casa esta tarde, vem? Havia um grauzinho de vida semeado lá, o qual você poderia querer saber de onde ele veio, o que são estas coisas estranhas. Eu estava dizendo isto, falando a mim mesmo, como se você fosse dizer, William Branham, bem, 40 anos passados, William Branham, este é o mesmo esta noite. Quando ele era bebê e quando ele é velho, ele não é o mesmo? É o mesmo. Não era mesmo quando você era bebê e agora é chamada já mamã e um dia será chamado vovô. Não será a mesma pessoa? Agora escute o profeta o que ele estava explicando a este jovem.
Este eu mesmo esta noite. E alguém lá atrás diria, ele era baixo e ordinário, vem? Porque eu nasci de Charles e ela Branham. Em suas natureza eu era um pecador. Presta atenção. Todo homem, em sua natureza, o seu nascimento natural, ele nasce como pecador. Todo nascimento natural não tem um nascimento santo. Todo nascimento natural não existe o nascimento santo. Preste atenção, gente. Que às vezes aí nos criamos dores de cabeça. Quando a pessoa olha o físico pensando que é qualquer coisa. O nascimento natural não tem nenhuma santidade. Eu não crerei a nenhum homem na terra que nasceu-se no físico que diz que ele é santo. Talvez se um anjo viesse do céu dizer que eu sou santo, que não nasceu no físico, mas terei que ver, primeira coisa. Porque eles também diziam santo, santo é o Senhor. Não dizia santo, santo somos nós. Amém. Essa é a coisa que tem que perceber. Eles nunca conheceram o pecado. O profeta afirma isso. Os anjos que não conheceram o pecado cobriam-se suas caras com asas, 2 asas, não é assim? Amém. Mas olha, nem os próprios anjos não pronunciaram que eram santos. Amém. Eles disseram santo, santo é o Senhor, o digno é o Senhor. Eles não falaram disso da parte deles. Não mencionaram essas coisas. Para mim dou glórias a Deus. Amém. Se até o anjo não conseguiu pronunciar que era santo, ele disse santo é o Senhor. Amém. O poderoso é o Senhor. Eles não disseram que eram poderosos. Disse o poderoso é o Senhor. Glória e honra merece só assim. A mais ninguém. Os anciãos também disseram isso é verdade, porque estão a confessar anjos. Tiraram suas coroas desse digno é ele mesmo. Amém. Agora olhemos meus irmãos. Olhemos meus irmãos. Aqueles anjos estavam prostrados diante de Jesus, que eles estavam a apontar o digno. Amém. Isso é profundo demais. Não estavam prostrados diante do Espírito Santo, do Deus em Espírito. Eles tiraram suas coroas e adoraram naquele que estava sentado sobre o trono, que estava vivo, foi morto e vive para todo. É esse que ele estava a dizer, santo, santo é o Senhor. Amém. O digno é o Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Jesus não foi nenhum pecador sobre a terra. Amém. Os anjos reconhecem isso. Amém. Os homens podem reprovar ele, mas os anjos reconhecem que ele não foi o pecador. Amém. Mas escutem, meus irmãos, ainda indo com vocês, poucos aos poucos. Em sua natureza, eu era um pecador. Esse é o profeta. Como os anjos diziam, digno era ele. O profeta disse, em sua natureza, ele era um pecador. E eu vim para o mundo, um mentiroso. Amém. Alguém aqui vai levantar mão diante de nós que nunca mentiu desde que nasceu? Está a ver? Se eu dizer somos mentirosos, estaria eu posso dizer, a chocar o coração de alguém? Não. Às vezes mentimos para as nossas mulheres, às vezes mentimos para os filhos, porque dizem, vou comprar amanhã. Você nunca mais compra, não mentiu, né? Não tem problema, isso que está vestido é de comprar amanhã, papai te trazer. Você vai para o serviço, volta, não traz, mentiu. E nunca arrependeu do filho. Menti que eu ia comprar para si e não comprei. Nunca. Olha, irmãos, as coisas, se a gente olhasse a graça de Deus estendida para nós, ninguém estaria a apontar em nódoa de outro. Amém. Se a gente olhasse a graça como foi estendida. Essa é a razão que eu, em toda a minha vida, eu não espero nada olhar a nódoa de alguém.
Eu olho só o que Deus é. Mesmo que alguém me apresente aquele assim, eu olho só a graça, que ele não está a ver a graça de Deus. Parece que ele está a ver como o melhor. Mas o profeta disse, eu vim para o mundo um mentiroso. E todos os hábitos do mundo caíram diretos em mim. No nascimento, todos os hábitos do mundo foram botados em você. Logo ao nascer. Por isso você é nervoso. Onde se nerva, faz bem. Onde se nerva, faz bem. Mesmo nervar para aquele que te ofendeu. A Bíblia diz assim, zanga. E não sabe respeitar ainda outra vez aquele que te aborreceu. Não. Isso é a natureza, porque você foi feito daquela natureza. Não tem como não zangar. Você pode se conter. Não existe um homem na terra que diz eu não zango. É mentira. Vamos ainda aplicar isso. É ainda mentira. Ninguém que não zanga. E quando zangamos, todas as vezes que zangamos, confessamos que eu zanguei contra você, irmão. Também ficamos, isso não é nada, são coisas pequenas, essas. Então, se você crê que as falhas que você comete e não confessa são pequenas, então creia também que as faltas que outros cometem também são pequenas. Ele crê da mesma maneira que você crê as suas e não confessa. Amém. Se estás convicto com as suas falhas que são pequenas, Deus me perdoou, então creia também nas faltas de outros que também Deus lhe perdoou. Amém. Então, aí está. Disse, aquilo caíram diretamente em mim. Caíram diretamente no profeta. Mas escute o profeta o que disse. Independentemente de tudo o que foi deste mundo quando me nasci, foram botados em mim. O profeta diz assim, mas embaixo, lá dentro, também havia outra natureza, vem? Predestinada. Estava lá por Deus. E neste mesmo corpo neste mesmo corpo, vem duas naturezas lá dentro. Neste corpo, esse corpo que é o corpo nervoso, mentiroso, enganador e cobiçoso, diz, nesse mesmo corpo, existe uma parte que crê muito na verdade. Amém. Crê muito a verdade. Essa pode entrar em que tipo de tempestade? Ela não aceita nada ser banida. O profeta disse, embora eu nasci e tudo foi botado em mim, mas lá dentro do Branham havia uma parte de gene que essa é que discute com o que é botado dentro de mim. Agora, bem, eu somente cuidei por uma. Enquanto ela crescia, eu fui como um bebê, badidá. Ele está a falar aquela língua de bebê que as mães nem também entendem. Não é? Não está a falar isso, badadi. Isso aí, bebê. Ninguém entende. Primeira coisa, você sabe, eu vi a ser um mentiroso. Vi a ser tudo mais é um pecador, porque eu cresci naquela maneira. Mas lá dentro, embaixo, estava pequeno ponto de vida o tempo todo. Amém. Esse ponto que eu quero falar com ele. Não desanimem se esse ponto de vida está em você, que foi colocado em todo o tempo da vida. Agora aí você está entendendo? Você é uma pessoa. São duas naturezas que estão em você. Eu estou falando os dois livros sendo um. Eu estou dizendo, no homem tem essas duas naturezas. No homem tem essas duas naturezas no homem. Que a primeira é a natureza física, que nós nascemos carregados com tudo que é do mundo. E a outra natureza é a natureza do ponto da vida em tempo todo que Deus colocou desde antes da fundação do mundo. O que foi isto? Havia um outro William Branham. Escuta bem.
Nesse Branham que nasceu mentiroso, com todo o pecado que foi derramado quando ele nasceu, disse havia o outro Branham dentro deste Branham. Agora você está se entendendo? Agora você já se compreende? Então, se já se compreende, descanse. Porque esse que está fora vai lutar sempre com aquele que está dentro. Amém? Amém? Amém. Sim. Vocês, se olharem a semente, a parte que germina é muito pequena. Amém. Até imerecível. Mas a grande parte da semente é coberta com aquela carnuda gorda. Amém. Todo o bife está lá fora. Aquele bife aí vai apodrecer, mas aquela sementinha que está dentro, ela não aceita apodrecer. Amém. Ela pode passar por que tipo de circunstância, ela é tão firme até que ultrapasse um homem. Amém. É essa que nós estamos falando. Amém. Mas escuta, o milho apodreceu, mas há milho que estava lá dentro do milho. Amém. Dentro daquele milho que apodreceu, havia o verdadeiro milho que não aceitou apodrecer. Amém. E este que germina. Amém. É este que temos a confiança que quando este corpo terrestre se desfizer, aquele que está lá que não apodrece, ele passa para a glória. Amém. É esse que todo o tempo que andamos aqui na terra, ele não aprova nenhum pecado. Amém. Ele não aprova. O que aprova o pecado vai apodrecer, vai cair. Mas tem um impermeável, impecável. Esse vai sair para a glória. Amém. Graças a Deus. Independentemente do que a pessoa quer aceitar, quer não, isso é com ele. Vem? Um pontinho de vida eterna. O profeta acabou dizendo, disse, este aqui é o ponto da vida eterna. Lá no fundo do gene de Deus. Esse aqui é o gene de Deus. Quando ouvir verdadeiramente gene de Deus, a célula do homem de Deus. Deus tem as células humanas. E essas células reprodutoras de Deus, que são células como do homem para nascer o filho, é esse que gerou aquele que não apodrece, porque ele é Deus imortal. O que ele gera não morre, mas o que gera, mas tem que morrer. Então é esse pontinho que está lá dentro da vida eterna, lá no fundo do gene de Deus. A palavra de Deus que estava colocada lá dentro. Cada um de vocês pode pensar em coisas semelhantes, vem? Aquilo estava operando. E aquilo opera no silêncio. O profeta está dizendo, cada um de vocês tem que saber que estás formado assim. Amém. Cada um de vocês tem que saber que está formado assim. E na mensagem em sua presença, parágrafo 2, e agora nós iremos somente tão logo eu possa, eu anunciarei quanto nós provavelmente começaremos. Eu tive alguns telefonemas esta tarde para saber quando nós começaríamos nestes livros. E as pessoas que estavam esperando ouvir o livro de Céus, o que é isso? O irmão Branham disse, recebeu muitas ligações. Quando é que o irmão Branham vai pregar o livro de Apocalipse? Esperavam querer ouvir da revelação, porque não compreendiam. Neste livro, ou nestes capítulos, e eu penso, se o Senhor permitir, e eu quero tomar da próxima vez que nós começaremos nos 7 selos de Apocalipse, os 7 selos na parte de trás do livro. O irmão Branham queria falar primeiro os 7 selos na parte da trás. Entende bem? Está vendo esse livro? Hã? Atrás dessa capa é dentro. Tem que entender, isso é Bíblia. Atrás desse livro é onde? É aqui? Hã? Ou é aqui? Hã? Esse que é o problema para pregar os livros de Apocalipse.
Pensando atrás do livro, é aqui, virar aqui, ver assim. Não. A parte de fora é a letra. Amém. E a parte de trás da letra é a revelação. Amém. Graças a Deus. O irmão Branham disse, eu quero pregar o que está atrás do livro. Amém. É verdade. Graças a Deus. Ele queria pregar o que está atrás do livro. E se está atrás do livro, ainda não é visível, está coberto com a capa. Ele precisa trazer fora do livro para o povo conhecer. Amém. Então aí está. Eu penso, se os selos de Apocalipse e os 7 selos na parte de trás do livro, para ver, está a ver? Ele queria levar o que estava atrás do livro para as pessoas verem. Agora, isso pode tomar um pouco de tempo. Essa é a razão que vocês veem, às vezes, nossas pregações são longas. Que você tem que explicar. Se você lê assim como o profeta leu, atrás do livro, se eu no outro dia perguntasse a cada um, atrás do livro é aonde? Cada um poderia apontar onde ele queria apontar. Poderia. Mas você às vezes é dado uma porção para um pouco explicar. Que alguns dizem quando você explica está errado. Agora, isso pode tomar um pouco de tempo. Veja, há 7 selos que são abertos. Há 7 pragas, 7 trombetas, todos aqueles 7. E aqueles selos que nós poderíamos tomar em primeiro lugar. Mas então, a parte de trás do livro que está selado com 7 selos, Daniel ouviu a voz. Enquanto isto trovejava e foi proibido de escrever. Daniel queria escrever o que estava atrás do livro. E ele foi dito, não escreve. O que estava atrás do livro. Disse, não escreve. Foi proibido, né? De não escrever isto. João foi proibido de escrever isto. Eu sempre tenho dito, João escreveu. Ele não disse, viu? Viu um cavalo, cavaleiro, não sei quanto. Ele escreveu. Mas ele foi dito, não escrever isto. Foi proibido não escrever isto. Que ele estava a ver atrás do quê? Do livro. Ele foi dito, não escreva isso. Não escreva isto. Mas isto foi selado. Não escreva isto. João foi proibido para não escrever isto. João foi proibido de não escrever isto. Mas isto foi selado na parte de trás do livro. Isso está coberto atrás do livro. Está fechado lá atrás do livro. Isto é depois de todos os mistérios do livro terem sido anunciados e revelados. Vocês notem que Daniel disse lá, os mistérios nos dias destas vozes, o mistério de Deus seria aberto. Por aquele tempo, veja, o mistério que é Deus. O mistério, quem é Deus? Primeiro mistério que deveria ser revelado, irmão Branham disse, é saber quem é Deus, como ele foi feito carne. Todas essas coisas seriam abertas, depois de saber quem é Deus, como se fez carne. É aí onde ficam as pessoas atrás. Isso está atrás do livro. Quem é Deus, como se fez carne. Por esse tempo, e então, nós estamos prontos para os 7 selos na parte de trás do livro. Isso não está nem mesmo revelado ao homem. Isso que está atrás do livro, nenhum homem soube. Nem mesmo escrito na Bíblia, outra vez. Olha só o profeta que diz, nenhum homem sabe, e nem nessa Bíblia não está escrito. Essa aqui é a diferença entre nós e os outros, como queremos a Bíblia. Porque as coisas, o que se chama da revelação, nem vem escrito aqui, nenhum homem sabe. Amém. Nenhum homem sabe. Nós poderíamos parar isso por muito tempo. Por muito tempo. Para vocês terem prova que as coisas que Deus faz, nenhum homem sabe. E nem está escrito.
para por sua vez, para aumentar a incredulidade. Onde está escrito? Isso onde está escrito? Não está escrito nada. Vai mostrar o que você, quando diz onde está escrito. Um irmão tentou revelar da denominação. O irmão Branham me disse, fui dito, não pode dar aos cães essas coisas. Ele revelou assim, disse Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é a palavra na criação. Eu disse, onde está escrito isso? Eu disse, você vai revelar isso a um incrédulo? Onde está escrito isso? Que Pai é a palavra na revelação. Não entende? Isso traz, essa luz traz grande cegueira para eles. Isso não está nem mesmo revelado ao homem, nem mesmo escrito na Bíblia. Mas eles terão que ser cortejados exatamente com o restante da Bíblia, e eu penso que isto será uma grande coisa. Mesmo que nenhum homem sabe, mesmo que não está escrito isso na Bíblia, a sua explicação, irmão Branham disse, isso virá exatamente como a Bíblia diz. Isso há de vir de acordo com a Bíblia diz, não vai fugir da rota. Não vai fugir da rota. Espera um pouco. O terceiro selo, parágrafo 43, o que escrevia, o qual, quando João foi tomado, devia escrever tudo o que via. Ele começou a escrever aquilo, ele disse, não escreva isto. Por quê? Não escreva isto, isto é um. Ele disse, será um, o que está dentro, será um, e não o digas. Veja, deve ser revelado, mas nem está escrito na palavra. Vamos lá, nem está escrito na palavra. Eu estou dando isso como uma pequena base que quando entrarmos no próximo ano, se o Senhor permitir, não faça muitas perguntas de interrogação. Onde está isso? Porque isso é revelação. Isso é revelação. E o sétimo selo, parágrafo 253. Agora, por quê? Por que não está escrito nem na Bíblia e nenhum homem sabe? Irmão Branham quer dar a resposta. Por quê? E nessa mensagem, o sétimo selo, parágrafo 253. Agora, por quê? Se Satanás tivesse conseguido apanhar isto, ele poderia ter feito um grande estrago. Amém. É verdade. Está vendo? Se ele tivesse apanhado isso, a revelação disso, ele poderia ter feito muito estrago. Amém. Essa é a razão porque não está escrito nessa Bíblia e nenhum homem sabe. Há uma coisa que ele não sabe. Satanás não sabe. E é verdade, há coisa que o Satanás não sabe. Agora, ele pode interpretar qualquer coisa que ele desejar e personificar qualquer tipo de dom. Qualquer tipo de dom Satanás pode fazer. Ele pode camuflar na cura divina. Ele não tem problema, é assunto dele, ele pode fazer. Ele pode vir aqui como grande profeta, te dizer tudo que é da tua vida. Você sonhou a noite assim, estou mentindo? Você é verdade. Tua mãe é fulano, estou mentindo? É verdade. Mas esse grande profeta de Deus. Minhas irmãs, prestem atenção nessas coisas. Amém. É preciso prestar atenção nessas coisas. Isso Deus deixou esse espírito aproximar a essas coisas. Isso é só para tirar que não consta o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Amém. Porque ele disse que isso, há um grupo que o Satanás não consegue enganar, é dos eleitos só. Amém. Os eleitos, não. Graças a Deus. E ele pode personificar qualquer tipo de dom. Eu espero que vocês estejam aprendendo. Amém. Eu espero que vocês estão aprendendo. Amém. Mas ele não pode saber disto. Ele pode personificar qualquer dom, mas Satanás não pode saber os céus. Amém. Satanás não sabe os céus, não conhece as eras.
Esta é a diferença entre demônios e conosco. Eles não conhecem as eras. Explicar as eras é perca do tempo. Explicar os céus é perca do tempo. Explicar a semente da serpente é perca do tempo. Explicar maçã comida no jardim de Éden, ou seja, o que for, é perca do tempo. A semente da serpente não sabe isso. E quem sabe é aquele que o seu nome consta no livro da vida de Cordeiro. Porque o que aconteceu é que somente o Cordeiro deu visão aos seus filhos. Por isso ele disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e seguirão. Não está e o profeta fala ainda neste 7º selo, mas ele não pode saber disto. Não está nem mesmo escrito na palavra, é um segredo total. E onde fica atrás o Satanás? É segredo total. Isso não vem escrito em nenhuma parte. No 336, ainda é o 7º selo, mas um desses dias, se nunca nos encontrarmos novamente nesta terra, escute, irmão Branham, como jurou sobre esta revelação que ele vinha para ele. Disse: num desses dias, se não nos encontrarmos aqui outra vez na terra, nos encontraremos no além. Amém. Lá sem falta vamos nos encontrar no trono de julgamento de Cristo. E o profeta diz: e você descobrirá. Descobrirá o quê? Que essa revelação que eu dava era verdade. Amém. Você descobrirá lá que aquilo, naquele quarto, a revelação vinda de Deus exatamente com todo o restante delas, que elas, um dos mistérios daquele selo, a razão pela qual ele não foi revelado, foram 7 trovões que proferiram suas vozes. E ali está perfeitamente. Porque ninguém sabe nada a respeito disso. Não estava nem mesmo escrito. Amém. Porque disse: quando abriu o primeiro selo, soou o trovão. Foi escrito? Não. E daí? Abriu outro selo. Trovejou outro. Outra trovoada, vi. Não foi também explico. Só aqueles trovões ninguém sabia explicar até hoje. E até hoje existe ainda mais gente cega nisto. Nem mesmo escrito. O que falaram aqueles trovões? Vocês de onde viram? Não escreveram? Então, estamos no fim do tempo. Estamos aqui. E eu agradeço a Deus pela sua palavra. Eu agradeço a Deus por sua palavra. Agora, eu quero trazer algum exemplo para você ouvir. Que quando Deus quer fazer alguma coisa dele, ele muito menos ele pode dizer ao homem. Ele não tem tempo de falar ao homem. Ele está muito longe de falar ao homem. Ele está muito longe de falar ao homem. Vamos ver alguma coisa que nós podemos trazer como um exemplo. Vocês estão lembrando que foi o próprio Deus que disse a Noé para preparar a arca? Amém. Vocês lembram disso? Agora eu quero saber onde estava escrito a chuva que cairia. Não tinha aquilo. Amém. Não tinha em nenhum papel da Bíblia. Amém. Mas Noé, ele falou coisa que não estava escrita. Amém. Ele disse assim que choverá. Amém. Noé, você não está louco? Chover? Se nós nunca vimos a chuva. Não está louco não, senhora? Você vai falar de rapto, vai falar de arrebatamento para uma igreja da mensagem, haverá rápido. Você está a falar o que para eles? Onde está escrito isso que haverá o arrebatamento? Onde está escrito isso?
que a virgínia representa o Ló. Representa a denominação. Onde está escrito isso na Bíblia? Onde está escrito que a arca representa o Cristo? Que todas as línguas e nações que Noé convidava para entrar na arca eram povo, língua e nações que eram convidados para entrar em Jesus, onde há salvação? Onde está escrito isso? Ninguém poderia crer essas coisas. Ninguém poderia crer, até hoje. Ninguém poderia crer essas coisas. Mas nós, pela fé e pela graça do nosso Deus, nós estamos bem firmes em saber que isto é a verdade. Amém. Nós sabemos que isto é a verdade e não há nada o que pode nos enganar neste momento. Amém. Porque o próprio Deus que trouxe isso para nós, Ele está firme sempre em nos dar o que pertence a nós. Está vendo? Agora, ninguém poderia crer. Ninguém poderia crer, na verdade. Ninguém poderia crer, porque é uma revelação. Porque é uma revelação. E a revelação não está escrita. Você vai falar como louco. Revelação é falar como louco. É falar como louco. Hã? Agora, vamos olhar uma coisinha. E ali vamos ver no livro de Gênesis. Vamos olhar no livro de Gênesis. Eu quero que você olhe. Em Gênesis capítulo 6, capítulo 6, não, é o versículo 6 do capítulo 2. A Bíblia diz assim: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Isso era a única coisa que a ciência sabia. A ciência sabia isso, que está escrito. Mas o que não estava escrito, que estava na mente de Deus, a ciência não sabia. A ciência protestava a Noé com o que está escrito ali. Parece Noé perdeu consciência. Poderiam ter dito assim, os da meteorologia poderiam chamar isso de geográfico. Desculpa, Mr. Noé. Vamos abrir o Gênesis capítulo 2, versículo 6. Está aqui, diz: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Os camponeses semeavam, colhiam e tudo ficava bom. Essa chuva que está a dizer o Senhor, com base de qual experiência que o Senhor adquiriu isso? Qual foi a universidade que te enganou? Noé disse: isso não sou eu que falei, é Deus que falou. Irmão, é aí onde o mundo fica triste conosco. Não pode limitar a dizer que é Deus que falou. É Deus que falou. Não, não é isso não. Isso é não saber. Mas olha uma coisa. Independentemente do que o mundo negou, Deus cumpriu sua palavra. Mas vamos olhar. A Ana, a Bíblia diz que já era uma mulher avançada em idade. Isso pode ler no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo de 8 a 11. Mas olha, a Ana, eu não sei. Às vezes, as coisas de Deus precisam entrar como se fosse um pouco louco. Era uma loucura uma velha chorar por bebê. Não era loucura essa mulher? Se vocês olhassem, não seria uma loucura? E aí no 8 disse: Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Você está a chorar o quê? 10 filhos que você quer comigo, quem mais? Não? Esquece
Mas essas coisas de ter multidão de filhos, a grama me enxerga. Você acha ter multidão de filhos é melhor do que ter eu? É assim como acham? Que esses filhos que vocês têm, gingam com vocês, são mais do que o pai? Se você soubesse de grande fábrica, tem que estar vivo sempre. Este é o verdadeiro bem. Este que é o verdadeiro. O certo é ele. Não são crianças, não. Esses vieram nos encontrar. Vieram nos encontrar. Mas infelizmente, os outros amam mais criança do que o pai. Mas o nosso companheiro Etana ficou chateado. Por que você está a chorar até não comer? Os filhos estão mais do que eu, 10 filhos. Ele disse, não um filho não. Nem 10 filhos não são mais do que eu. Amém. Amém. Hã? Quer dizer, frango quando é pequeno dá para dar quiabo criança. Eu sou mais do que ele. Que tal? Dois irmãos, hein? Mas pai é pai. Mas crianças de hoje vão murmurar. Vão murmurar. Mas não, o pai é o chefe de planos. O pai é o chefe de planos. E vocês, irmãos, não podem quebrar o chefe de plano. Porque o chefe de plano, quando emagrecer, vão morrer a fome toda. Agora deixa o chefe de plano, né? Não, eu estou falando somente para rir com vocês. Os filhos são importantes também. Mandem os deveres, depois já de cobrar um dia, tá certo? Então aí estavam. Mas eu quero trazer uma coisa. Então, a Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Ana tinha que comer. Ana tinha que tomar. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a pilares do templo do Senhor. Deixa. Ela, pois, com uma amargura, ou com amargura de alma, orou ao Senhor. E chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres. Essa mulher orava muito. Mas a tua serva deres um filho homem. Até tinha escolha, não queria mulher não. Filho homem. Se a tua serva ter um filho homem. Glória a Deus. Filho homem. Ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém. Escute o que disse essa mulher. Essas mulheres eu às vezes fico admirado. Primeiro, ele não queria uma filha, porque ela sabia que uma filha não terá direito do serviço sacerdotal diante de Deus. Amém. Não terá. E se nascesse a filha, a filha não poderia ter nenhuma obra salvadora diante de Deus. Ela teria obra de nascer os filhos, mas não obra salvadora, que é maior diante de Deus. Amém. E disse, se me der este homem, eu juro que eu darei ao Senhor, e em nenhum momento vou lhe cortar os cabelos. Ele será por total nazireu. E sucedeu que, perseverando ela em oração, em orar, aliás, esperando o Senhor, Eli observou a sua boca. Por enquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Julgou como se fosse grossa. E disse-lhe Eli, até quantos estarás tu embriagadas? Aparte
Aparta-te de mim, o teu vinho. Porém Ana respondeu, não, senhor meu. Não respondeu com abuso, não. Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada do espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Não me olhe como filha de demônio. Amém. Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli, vai em paz. Vai em paz, mulher. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhes fizeste. Amém. Vai em paz, mulher. Isso que você pediu, que Deus te dê. Então respondeu, não. E disse ela, ache a tua serva graças aos teus olhos. Se isso que falou, pastor, é da unção, eu quero encontrar esta graça. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Veja, descansou ela. Nas palavras da confiança que colocou, descansou. Você precisa descansar quando colocar a vossa confiança em Deus. Amém. Precisa descansar. Não precisa muito ficar a pensar outra vez. A Ana foi descansar. Nem quis nada saber de outra coisa, não sei quanto. Foi descansar. Mas estava escrita para ela, Ana, que haveria de nascer um filho homem nazireu? Estava? Não estava. Mas se a Ana saísse por aí dizer que eu espero por um filho que será nazireu, um homem, as pessoas poderiam olhar por ela e poderiam dizer, acho que está será onde? Na igreja? É aquela igreja dos loucos. Andaram ali e mentir uma abelha como essa que terá filho. Igreja dos loucos. Mas a Ana disse, comeu e descansou. As pessoas poderiam dizer, você estava a chorar em todo momento. Agora já está contente, filho, já chegou? Já chegou, filho? Ana disse, o problema já não é meu, é dele. Amém. O que ela tinha convicção é que fez chegar o seu pedido. Amém. Fez chegar o seu pedido. Olha só, ele falou com o servo, não foi Deus. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher. E o Senhor se lembrou dela. Lembrou a ela. Elcana, quando voltou para casa, depois daquele jejum que a mulher estava fazendo, daquela oração, quando conheceu a esposa, Deus lembrou que chegou a vez para dar eles. Deus ressuscitou a semente de Elcana e ele fez reverdecer a semente de Ana. Como? Ninguém sabe explicar. Amém. Outras coisas não se pode explicar quando Deus quer fazer. Não se pode explicar. Não se pode explicar. Eu poderia falar de Isabel também. Você poderia ver. E aí no vídeo disse, sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz o filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Amém? E vamos olhar para Isabel. Em São Lucas 1, e existiu no tempo, começando no 5, no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, em cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, e andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceptos do Senhor. Veja, eles andavam perfeitos, que ninguém poderia repreender em nenhum dos mandamentos que eles quebravam. Não quebrava.
Sim. E não tinha filhos. Esse problema de filhos sempre vem de muito tempo. É de tempos, irmão. Até nós temos, vale a pena termos vantagem. Não temos tido muito problema de filhos, não. Nada. Nada. Mas esses companheiros passavam por muitos problemas. Veja sempre, problema de filho. E não tinha filhos. Porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. Avançados em idade. Deus, quando quer fazer sua maravilha, sempre é o contrário. Sempre avançado em idade. E aí diz assim que aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhes em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, estão vendo? Que o anjo sempre aparece à direita. Amém. Vocês estão vendo? Ele que deve estar na destra, o lado direito do poder. Não pode ficar nenhum homem, não. Ele apareceu ao lado direito do altar, no incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe dará o nome de João. Nomes celestiais. Escute, dará o nome de quem? João. E terás prazeres e alegrias, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebidas fortes, e será cheio de Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Desde o ventre já vinha carregado com o Espírito Santo. Por isso ele não precisou de nenhum sacerdote lhe ungir para ir no deserto, porque ele já vinha ungido. Está vendo? Agora compreende lá. Ele não precisou de nenhuma ordem sacerdotal para impor as mãos dele para a unção. Ele já vinha ungido desde o ventre. Essa é a razão, não precisa a ordem de nenhum pastor para converter alguém. Não existe isso. Eu costumo negar, irmão. Não existe essa ordem. A pessoa já vem convertida desde onde vem. Veio de onde? Veio de Sena? Veio de Machazi? De Nhambani? Você veio convertido desde onde saiu? Saiu aonde? No papá? Não. Você veio convertido desde onde saiu? Por isso mamãe também não pode perceber, e ninguém pode te perceber na terra, porque você vem de onde veio. Ungida e pronta para ouvir essa mensagem. Amém. Então, vamos parar com essa escritura aqui, essas duas. Se você for a ver, em Isaías 7,14, onde ele diz uma vez conceberá, olha, de Gênesis a Apocalipse, menos essa escritura de Isaías 7,14, de Gênesis a Apocalipse, ou desde o princípio da criação, nenhuma virgem concebeu, sem se encontrar com o homem. Até a Eva, para nascer Caim e Abel, tinha que conhecer o homem. É verdade. Isso olha em toda a Bíblia. E esses homens já vinham acostumados nisso. Caim, Abel, nasceram por intermédio de sexo. Sete, Noé, Moisés por intermédio de sexo. Para depois de Isaías dizer que desta vez há de ser uma virgem. Para conceber e dar à luz um filho. E por sua vez era uma mulher que já tinha namorado fixo.
Namorado fixo. Eu no casamento de ontem não queria ler que o irmão Branham disse, no Antigo Testamento, quando uma moça, um moço prometia a uma moça, disse aquilo era casamento. É verdade. Se ele quebrasse essa promessa, não cumprir, ele deveria ser tirado do templo. Deveria ser corrido do templo, fora do arraial, imundo. Você não tem palavra de Deus na tua boca, né? Tem palavra do diabo. Só promete, depois não leva. Aquilo era firme. E quantos hoje fazem isso? Hã? Quantos hoje prometem, depois não cumprem nada? A moça fica aí à espera às tantas, já tem outra pessoa que ele achou. Aquilo era firme. Agora, essa escritura, quem iria crer? Se fosse eu, se fosse você, poderíamos correr para o livro de Mateus capítulo 5, versículo 32. Não seria aí? Não seria aí? Quem lembra essa escritura? Ah, sim, meu irmão, fala lá, meu irmão. Fala, meu irmão, se você lembra, fala-me. Repudiar. Hã? Aquele que repudiar a sua esposa. Qualquer que repudiar a sua esposa, se não por motivo de adultério, comete. Hã? Agora, minha pergunta é, se fosse você ser dito à tua virgem, que a mulher confessava tudo, marido, sou virgem, eu estou guardado para você, estou guardado para você. Meu marido, estou guardado para você. Para depois ver a mulher estar grávida. Querida, me diga lá, isso saiu aonde? Ah, nada, anjo. 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 Porque o problema seria uma pergunta grande. Nenhum homem aqui quereria aqui da sua esposa. Estou falando sério, minhas irmãs. Ninguém poderia te ouvir, mesmo que você seja sincera em como. Falar tudo que não, o anjo me apareceu, querido. Eu não conheço homem, eu não conheço homem. Quem ia te ouvir? Nem eu que estou pregando aqui por dizer, irmão, irmã, não é possível. É verdade. Há coisa que temos que falar a verdade. Ninguém iria crer isso. De nenhuma das maneiras. Você quer atrapalhar a mim dizer já? Não, não acho. Essa seria guerra. É verdade. Seria guerra, porque nem próprio José também não queria ser dobrado. Ele não queria ser dobrado. Não acho. Maria, eu te amava muito e na verdade eu não dormia, você sabe. E eu, desde que eu prometi, estava firme para cumprir. Mas desse jeito, acho que não vamos continuar, querida. É bom pensar outra pessoa. Velho, até que veio a intervenção celestial. Aquele casamento tinha que haver intervenção de Deus. Amém. Não tema receber sua esposa. O que está nela é do Espírito Santo. Não é de um gajo que você pensa, não. É do Espírito Santo. As coisas continuam ainda melhor. Depois de nascer, eu creio que ele não levou a sua esposa como senhora, não. Deus fez algo melhor. Creio eu. Mas qual é a ciência que poderia provar até hoje? Se até hoje reprova desse mar vermelho, não foi aberto. Hoje a ciência que está dizendo. Parece que havia canoa ou não houve um tempo seco que eles conseguiram atravessar. Mar vermelho não foi possível. Mas a Bíblia diz que o mar vermelho foi aberto. E deixa eu terminar. Onde estava escrito o que Pedro declarou no dia de Pentecoste, como última coisa, em Atos 2, 38, para que o povo se arrependesse e forem batizados em nome do Senhor Jesus. Onde
onde estava escrito isso? Porque o que sabemos, Jesus em Mateus, ele falou de Pai, Filho e Espírito Santo. E onde estava escrito isso? Não há razão do mundo negar esse batismo? Que não estava escrito lá. O que está escrito é Pai, Filho e Espírito Santo. É o que está escrito em Mateus 28, 19. E para dizer que não, amigos, o batismo certo é este, de qual não estava escrito. Quem iria crer? Mas isto é para eleito. Isso é para os filhos. E os eleitos daquele dia como o de hoje não questionaram a Pedro. Quando ouviram isso, os seus corações deram amém. O passo a seguir, o que faremos então? Esse foi o passo. Não questionaram como isso, de onde veio. Isso como mesmo aconteceu. Não. E como homens religiosos que estavam lá em Atos 2:5, fala de homens religiosos ou varões, poderiam ter mostrado os Mateus, né? Trazer pergaminho, está aqui, Mateus. Os 120 poderiam levantar também, super. Já está errado. Senhor Jesus, está aqui, Mateus. Onde apanhou isso? Apanhou aonde isso? Não apanhou fora do livro. Ele apanhou isso atrás do livro. Ele não apanhou fora, não. Isso apanhou atrás do livro. O que estava escrito atrás do livro é esse nome do Senhor Jesus Cristo. Esse aqui é o atrás do livro. E fora do livro está esse Mateus. Mas o dentro do livro é esse Atos 2:31. Agora, irmãos, dizermos que se você entregar suas culpas perante Deus, está perdoado, creia. Isso alguém pode dizer, mas como posso ver? Não temos como você ver, porque isso está atrás do livro. E o profeta disse, tem que crer pela fé. Tem que crer nisso. Que aquilo que eu estou crendo lá está atrás do livro. Não está aqui para você olhar aqui. Não, é para você olhar atrás do livro. Isso será feito de acordo com a vontade de Deus. Esse aqui é o livro. E se vocês forem a ver o céu, se a gente fala que este livro é um livro da vida, e o livro da vida do Cordeiro, é a mesma coisa dizermos Jeová Jireh, Jeová Rafa, Jeová Nissim, Manassés, El Shaddai, Pai, Filho e Espírito Santo, Rosa de Saron, Estrela da Manhã. Ele é o mesmo. Atrás do livro disso está o Senhor Jesus Cristo. Eu atrás. E o que está lá atrás? Agora, se querer olhar à frente, há de ficar. Há de ficar. Se você olhar que não existe nenhum pecado que Deus não pode perdoar, você crê assim. Não sou eu que falei, é Ele. É Ele que falou isso. Como você não pode se sentir que a vida eterna está escondida em mim ali? Porque isso está atrás de além. Está muito além do seu pensamento. Mas isso está em você. Isso está em você. Está operando muito bem em você, graças a Deus. Então vamos nos aproximarmos de nossa oração. Você vai entregar a Deus seu pedido. Amanhã é o nosso dia da ceia. Tempo muito apertado. É a hora de a gente nos consagrar hoje mesmo. Para que ninguém aproxime a ceia com ponto de interrogação. Se posso ou não. Se o Satanás vier a dizer na hora da ceia, mas você, eu já falei tudo ontem. Diz, diabo, eu já falei tudo ontem.
Diga para ele, eu já falei tudo ontem. E eu estou bem ciente que o sangue estava mesmo, o sacrifício bem presente para interceder por isso. Ah, mas você esqueceu desse todo o pecado. Ele me disse até aquilo que eu não falei, até aquilo que eu não pensei, ele já sabe tudo. Agora, você está vendo? Agora é a hora que vamos orar. E ele disse assim: se o meu povo tiver o problema, olhar para este altar, eu estarei atento para ouvir. Agora, você tem suas lutas. Você tem suas lutas e essas lutas as terá sempre. Escute, meu. Irmão Branham disse: todo o mundo, quando me nasci, fui derramado naqueles dias lá, não é assim? Fomos ou não? Ele disse: foi derramado em você tudo naqueles dias lá. Agora, fala para ele seus problemas. Fala para ele os seus problemas, suas dificuldades. Dá promessa a ele. Ana deu promessa: se me dar um filho homem, e este filho eu darei ao Senhor, e este filho será nazireu. Esse filho não passará navalha. Olha só essa promessa. Às vezes nós não queremos prometer a Deus, sabe por quê? Porque quando as coisas chegam, nós já não lembramos de dar o que prometemos. Prometa a Deus, na verdade, e cumpra o seu ministério. Grandioso nosso Deus, Criador do céu e da terra. Nós queremos, Pai, seguir o exemplo dos nossos ancestrais. Seguimos, na verdade, aquilo que foi com os nossos antepassados, que quando prometia aqui nosso Deus, eles eram firmes em cumprir a sua promessa. Eles eram firmes em cumprir tudo o que eles haviam expressado através das suas bocas. Queremos, Pai, mais uma vez nesta hora, entregarmos na Tua presença nossos pecados que cometemos durante o ano, as mentiras. Pai, não podemos mencionar porque são muitos como a areia do mar. Os nossos pecados não podemos conseguir mencionar porque eles são vários como a areia da praia. Nós queremos seguir nosso Deus, o melhor que conhece cada dificuldade. O Senhor conhece cada pecado cometido por filhos. Que nosso Deus possa isso tirar de nós. Nosso Deus possa isso afastar de nós.